Amados, abra sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 3, no versículo 8. Eu quero falar sobre esse texto com dois pontos de vista diferentes. A Bíblia diz assim: na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador. Porque sofri a perda de todas as coisas, eu as considero como refúgio, ou como, tem algumas traduções que falam assim, eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser chamado nele, não tendo justiça própria, que vem a lei, mas a quem vem a fé em Cristo, a saber que justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha só, eu vou repetir o versículo 8. Na verdade, no 7, perdão. O que, porém, para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por quem sofri a perda de todas as coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Paulo está falando aqui de algo que, assim, foge do... eu acho que muitas pessoas já passaram por isso aqui. Quando você conhece a excelência de Cristo, quando você se depara e é surpreendido pela palavra e Cristo começa a gerar algo dentro de você, é natural que você comece a deixar outras coisas. A Bíblia fala que Paulo ele começa a perceber que aquilo que era importante para ele antes passava a não ser mais importante dali em diante. Aquilo que tinha muito valor, depois que ele conheceu Jesus, passou a não ter mais valor. Aquilo que era imprescindível para ele, falou, eu não posso viver sem isso, começou a não ter mais a mesma valia, o mesmo valor. E ele começou a perguntar, não, isso é dispensável. Aquilo que era muito importante, ele fala assim, eu tenho isso como esterco, não serve para nada, é refúgio, eu jogo fora. Sabe, a vida em Deus é muito louco quando você conhece a Jesus assim, e você começa a ver que aquilo tudo que você dava tanta importância, você fala, por que eu gastava tanto tempo pensando nisso? Para que eu gastava tanto tempo com tantas outras coisas? Eu posso usar esse texto e falar de várias outras coisas, como pecado, por exemplo. Quando a gente conhece a Jesus, ele nos constrange de tal maneira que aquilo que era importante, que a gente fazia sempre, e o nosso pecado, a gente pega e fala, não, eu não quero mais. Porque agora eu entendi que o pecado não é aquilo que me nutre, aquilo que me preenche, mas sim a excelência de Cristo Jesus. O primeiro ponto que ele fala era mais ou menos isso. Aquilo que para mim tinha tanto valor. Eu lembro, quando eu conheci a Jesus, eu sou dentista, quem não sabe, é a minha profissão. E quando eu conheci a Jesus, eu participava do conselho acadêmico da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Por uma questão de faculdade, eu estava sendo cotado talvez para assumir no próximo ano a presidência da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas no setor acadêmico. De São Paulo inteiro, assim, então era um negócio muito legal. E aí o que aconteceu? Eu fui para o encontro e Jesus falou comigo, e aquilo era algo muito importante para mim, era um compromisso que me fazia, não, Vinícius, tá lá na PCD, tinha carteirinha que eu batia, ela passava, os caras abriam a porta, sabe? Era um negócio para mim, era relevante. E assim, não era qualquer um que chegava você precisa de um envolvimento, precisa até alguma articulação política para poder estar lá. Você precisava ter alguém que conhece alguém para te inserir e tal, não era de qualquer jeito assim. E eu tinha esse... E aí essas reuniões, elas eram feitas de terça-feira. E as terça-feiras na IEM a gente tem culto de terça-feira.
E aí, quando a gente começou a fazer... aconteceu? Eu fui para o encontro e Jesus falou comigo, e aquilo era algo... Mas isso foi uma decisão minha. Aquilo que era importante para mim no momento, num determinado momento, depois passou a não ser. Eu falei assim, não, eu preciso largar essas coisas, isso aqui não vale tanto mais para mim, porque para mim o mais importante é agradar Jesus. E aí as coisas foram acontecendo, e quantas outras coisas a gente talvez foi deixando. Aqui na célula a gente tem vários testemunhos de pessoas que, vou trancar a faculdade para poder, ali o Cauê, para poder estar na célula. Porque aquilo que era importante para mim já não tem mais tanto valor. Porque eu entendi que a excelência do conhecimento de Cristo Jesus na minha vida é muito maior do que isso. Olha que louco. É bíblico isso, é natural. Às vezes eu falo brincando assim, poxa, todo mundo entra aqui, tranca a faculdade, vamos para a célula, tal. Mas isso é o Espírito Santo trabalhando através de você. Eu preciso largar essas coisas, isso aqui não vale tanto, mas porque para mim o mais importante é agradar Jesus. E aí, acontecendo, enquanto as outras coisas deixando, vou trancar a faculdade para Cauê, porque aquilo que era importante para mim já não tem mais tanto valor. Porque eu entendi que a excelência do conhecimento de Cristo Jesus na minha vida é muito maior do que isso. Olha que louco. É bíblico isso, é natural. Às vezes eu falo brincando assim, poxa, todo mundo entra aqui. Mas isso foi uma decisão minha. Entrei na faculdade, vamos para a célula, tal. Mas isso é o Espírito Santo trabalhando. Eu preciso largar essas coisas, isso aqui não vale tanto, mas porque para mim o mais importante é agradar Jesus. E aí, acontecendo, enquanto as outras coisas deixando, vou trancar a faculdade para Cauê, porque aquilo que era importante para mim já não tem mais tanto valor. Porque eu entendi que a excelência do conhecimento de Cristo Jesus na minha vida é muito maior do que isso. Às vezes as pessoas acham que Deus tem que vir do céu para mim. Não, somos nós na faculdade, vamos para através de você. Não vale tanto, mas porque para mim o mais importante é agradar Jesus. E aí, acontecendo, enquanto as outras coisas deixando, vou trancar a faculdade para Cauê, porque aquilo que era importante para mim já não tem mais tanto valor. Porque eu entendi que a excelência do conhecimento de Cristo Jesus na minha vida é muito maior do que isso. Olha, às vezes as pessoas acham que Deus tem que vir do céu para mim. Não, somos nós. Entrei na faculdade, vamos para através de você. Não vale tanto, mas porque para mim o mais importante é agradar Jesus. E aí, acontecendo, enquanto as outras coisas deixando, vou trancar a faculdade para Cauê, porque aquilo que era importante para mim já não tem mais tanto valor. Porque eu entendi que a excelência do conhecimento de Cristo Jesus na minha vida é muito maior do que isso. Olha, às vezes as pessoas acham que Deus tem que vir do céu para mim. Não, somos nós. Entrei na faculdade, vamos para através de você. Não vale tanto, mas porque para mim o mais importante é agradar Jesus. E aí, acontecendo, enquanto as outras coisas deixando, vou trancar a faculdade para Cauê, porque aquilo que era importante para mim já não tem mais tanto valor. Porque eu entendi que a excelência do conhecimento de Cristo Jesus na minha vida. Sabe, queridos, às vezes nós tomamos decisões a favor do relacionamento de Deus que muitos não vão entender. Eu me converti, a minha família toda era católica, minha mãe não entendia por que eu queria tanto ir para a igreja, por que eu buscava tanto a Deus, lia tanto a Bíblia, ela não compreendia isso. Não precisa de tudo isso. Você não precisa ir para a igreja todo domingo. Mas não é que ninguém me obriga a ir para a igreja todo domingo. Eu que decido ir para a igreja todo domingo. Porque eu decido abrir mão de outras coisas, do Faustão, que é super legal, a dança dos famosos, para poder estar na igreja. Eu decido abrir mão de coisas que eu
que não me acrescentam nada para poder me aproximar de Jesus. Eu me entendia por que eu lia tanto a Bíblia? Não precisa de tudo isso. Você não precisa ir para a igreja todo domingo. Para a igreja todo domingo. Porque eu decido abrir mão de outras coisas, do Faustão, que é super legal, a dança dos famosos, para poder estar na igreja. Eu decido abrir mão de coisas que sabe, assim, que não me acrescentam nada, para poder me aproximar de Jesus, que muitos não vão entender. Eu me entendia por que eu lia tanto a Bíblia? Não precisa de tudo isso. Você não precisa ir para a igreja todo domingo. Para a igreja todo domingo. Porque eu decido abrir mão de outras coisas, do Faustão, que é super legal, a dança dos famosos, para poder estar na igreja. Eu decido abrir mão de coisas que sabe, assim, que não me acrescentam. Ele está falando a respeito disso. Ele começa dizendo assim: eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo dos Benjamins, hebreu segundo a lei, fariseu segundo o zelo, perseguidor da igreja segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era extremamente cuidadoso com a palavra de Deus. Os fariseus eram aqueles que seguiam a doutrina mais à risca, aqueles mais irrepreensíveis, mais sérios, mais, sabe? Ele estava falando da rigidez, da religiosidade que ele seguia. E aí nesse texto, quando ele fala assim, ó, deixa para trás todas essas coisas, ele fala assim: a religião não serve de nada para mim. Eu deixei a minha religião para seguir a Cristo. Eu abri mão da religiosidade, da doutrinação, para seguir a liberdade de viver em Cristo. Sabe? Às vezes nós fazemos coisas que a gente acha que é bom. Porém, ainda que a gente acredite que sendo bom, não, a religiosidade que ele seguia. E aí nesse para trás todas essas, ele fala assim: não serve de nada. Eu deixei a para seguir a Cristo. A religiosidade da doutrinação para seguir a liberdade de viver. Eu me lembro quando Moisés se encontra com Deus. A Bíblia fala assim que ele viu uma sarça, uma moita em chamas. E assim, não é nada diferente ter uma moita em chamas no meio do deserto. Mas a diferença é que aquela chama não se apagava. Imagina que Moisés passava ali um dia e viu uma moita pegando fogo. E continua. Aí depois ele volta, depois de uma semana ele passa de novo. Ué, será a mesma moita? Aí depois de uma semana ele volta lá. A mesma moita ainda pegando fogo? Aí ele pega uma pedra, coloca na frente, pega como referência. Vai de novo, na volta ele fala, ainda pegando fogo. Isso chama a atenção de Moisés. E aí Moisés chega lá. E aí ele fala assim: eu preciso ver essa grande coisa. E aí quando ele chega lá, Deus brada de dentro do fogo e fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, primeira coisa. Tira tudo aquilo que impede que você se relacione com Deus. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Ele passa de novo, ué, será a mesma moita? Pegando fogo? Aí a gente pega como referência. Ele fala, ainda pegando fogo? Eu preciso ver essa grande coisa. E aí quando ele chega lá, Deus brada de dentro do fogo e fala assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, primeira coisa. Tira tudo aquilo que impede essa vara que está na sua mão. Aí ele lança a vara e a vara se transforma numa cobra. E a Bíblia diz assim que a cobra ela tenta pegar Moisés. E aí Deus fala para ele pegar pela cauda, ele pega, e quando ele pega, a serpente se transforma numa vara de novo. A analogia disso é que aquela vara que ajudava ele, que era importante para ele, que ajudava ele a apacentar as ovelhas, que ajudava ele a caminhar no deserto, que ajudava ele a se defender, aquilo que era importante, às vezes quando a luz da palavra pode ser algo que pode nos matar. Aquilo que é importante, de certa maneira, se a gente não cuidar,
pode se tornar algo que pode nos matar. A serpente se transforma numa vara. A analogia disso, a vara que ajudava bastante para ele, que ajudava ele a caminhar, que ajudava ele a se defender. Às vezes, quando você... pode ser algo que pode nos matar. Aquilo que é importante... E aí, de certa maneira, se a gente... Deus falou assim, a gente não cuidar, pode se tornar algo que pode nos matar. A serpente se transforma numa vara. E de certa maneira, o tempo vai passando e aquilo começa a afastar a pessoa da presença de Deus até que vai embora. Engraçado isso. A gente não está falando de pecado, a gente está falando de coisas boas, às vezes. Coisas que são importantes para nós. Depois do momento que eu aprendi que eu preciso parar o meu trabalho para buscar Deus, comecei a ganhar muito mais dinheiro. A partir do momento que eu entendi que eu preciso ter um tempo para o meu sono, que é algo importante para buscar Deus, Deus começou a falar muito mais no meu coração. Deus começou a me dar uma condição diferenciada em Deus. A partir do momento que eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes, eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Mas o Evangelho, ele é feito de renúncia. No geral, quando você se entrega para Deus, Ele vai lá e te abençoa. No momento que eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes, eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Mas o Evangelho, ele é feito de renúncia. No geral, quando você se entrega para Deus, Ele vai lá e te abençoa. A partir do momento que eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes, eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Mas o Evangelho, ele é feito de renúncia. No geral, quando você se entrega para Deus, Ele vai lá e te abençoa. A partir do momento que eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes, eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida em abundância. Mas o Evangelho, ele é feito de renúncia. No geral, entrega para Deus, Ele vai lá e te abençoa. A partir do momento que eu abundantemente comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes, eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida quando você se uma vida em abundância. Mas o Evangelho, ele é feito no geral, entrega para Deus, Ele vai lá e te abençoa. A partir do momento que eu abundantemente comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes, eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida quando você se uma vida em abundância. Mas o Evangelho, ele é feito no geral, entrega para Deus, Ele vai lá e te abençoa. A partir do momento que eu abundantemente comecei a abrir mão de algumas
algumas coisas que eram importantes. Eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão da sua, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, esse encontrará. A vida que Deus tem para nós é uma vida, quando você sente uma vida em abundância. Mas o evangelho, ele é feito demais. Em geral, entrega para Deus, ele vai lá e te abençoa. A partir do momento que eu abundantemente comecei a abrir mão de algumas coisas que eram importantes. Eu estava falando para você, Jesus fala assim, aquele que abrir mão da sua, aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que por amor a mim abrir mão da sua vida, sabe aquele negócio, daqui 3 meses eu vou começar a academia. Não vai, velho. É complicado. Tem que ser agora, né, Cauê? Tem que ser agora. Você quer fazer alguma coisa? Começa agora. Você quer realmente viver uma vida com Jesus? Começa agora. Assume um compromisso hoje. Você quer realmente encontrar com Jesus? Preenche a ficha agora. Assume um compromisso de encontro agora. Porque se depois você vai pra casa, vou ver e tal, sabe o que vai acontecer? Você vai se distrair. Aí você vai começar a ver outras coisas, você vai tornar essas outras coisas mais importantes. E aí você se afasta do propósito de Deus. Assim que funciona. Mas quando você decide por Jesus, é o contrário. O que era importante para mim não é mais. Quer realmente encontrar com Jesus? Preenche a ficha agora. Encontra agora. Depois você vai pra casa e tal, você vai se distrair. Você vai começar a ver outras coisas e você vai... E é o propósito de Deus. Assim que funciona. Mas quando você... Sabe aquele negócio? Decide por Jesus. Daqui 3 meses eu vou comer Jesus. É o contrário. O que era importante para mim não é mais. Você quer realmente encontrar com Jesus? Preenche a ficha agora. Encontra agora. Depois você vai. E você? O que você vai abrir mão essa noite? Do que você está disposto a abrir mão na sua vida essa noite para encontrar Jesus? O que você pretende sacrificar na sua vida hoje para que você, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Busque em Deus aquilo que você sabe que você precisa. Coloca diante dele aquilo que você sabe que você precisa abrir mão. Eu sei que Deus ele é um Deus muito carinhoso. Um Deus muito generoso, muito bondoso. E ele está pronto para te receber. Mas tudo em Deus é necessário uma renúncia. E hoje é um dia de renúncia. Essa noite é uma noite de renunciar a alguma coisa. Coloca diante, sabe que você precisa. Deus ele é um Deus muito carinhoso, um Deus muito generoso, muito bom. Mas é necessário uma renúncia. E você, hoje é um dia de renúncia. Essa noite é uma noite de renunciar a alguma coisa. Coloca diante, sabe que você precisa. Deus ele é um Deus muito carinhoso, um Deus muito generoso, muito bom. Mas é necessário uma renúncia. E você, hoje é um dia de renúncia. Essa noite é uma noite de renunciar a alguma coisa. Coloca diante, sabe que você precisa. Deus ele é um Deus muito carinhoso, um Deus muito generoso, muito bom. Mas é necessário uma renúncia. E você, hoje é um dia de renúncia. Essa noite é uma noite de renunciar a alguma coisa.
Coloca diante de Deus, sabe que você precisa. Deus, ele tá, é um Deus muito carinhoso, um Deus muito generoso, muito bom, mas é necessário uma renúncia. E você, hoje é um dia de renúncia. Essa noite é uma noite de renunciar a alguma coisa. Coloca diante de Deus, sabe que você precisa. Deus, ele tá, é um Deus muito carinhoso, um Deus muito generoso, muito bom, mas é necessário uma renúncia. E você, hoje é um dia de renúncia. Essa noite é uma noite de renunciar a alguma coisa. Coloca diante de Deus, sabe que você precisa. Deus, ele tá, é um Deus muito carinhoso. Nada mais importa, e o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz. Nada mais importa.